quando a vida se esvair de nós. Como as pessoas vão olhar para nós e vão lembrar quem era nós. E as atitudes dessa mulher não caiu por terra, porque há galardão para o nosso trabalho diante de Deus. Nada que façamos na casa do Senhor é em vão. Do zelador ao ministro do evangelho, nada é em vão. Se o propósito do nosso coração for honrar a Deus em qualquer situação, honrar a Deus com aquilo que nós temos na mão. Se é para varrer a igreja, eu vou fazer para a glória de Deus. Se é para lavar o banheiro da igreja, eu vou fazer para a glória de Deus. Se é para ajudar a arrumar a cesta básica, é para a glória de Deus. É para o nome dele ser glorificado em nós. É para que a essência do evangelho de Cristo habite Andarabai. Oh, e as pessoas olhem para nós e veja Jesus nas nossas atitudes. Ela morreu. As viúvas começaram a chorar, se desesperaram, porque ela fez muita coisa boa por muita gente no meio daquela Jope prostituída. Ela fez a diferença. Ela foi a diferença. Ela não queria saber se a recebeu, senão ela só queria oferecer o que ela tinha. E ela costurava as túnicas para as viúvas. E agora ela morre. E agora chega um recado para Pedro. E alguém diz: Pedro, corre depressa, porque uma discípula de Cristo, tão bondosa, tão generosa, faleceu. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou lá naquela casa, o clima era de sepultamento, era de enterro, era de tristeza. As viúvas estavam tristes, chorando. E está escrito que elas pegavam as túnicas e chegavam diante de Pedro e começavam a chorar. E dizer: Pedro, por que ela morreu? Porque ela tão bondosa, Pedro, morreu. E a Bíblia diz que Pedro chegou lá e as viúvas estavam todas desesperadas. E está escrito que ele mandou que todas saíssem. Ele se ajoelhou e ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que o corpo daquela mulher que não tinha mais vida, ele levantou da oração, olhou para ela e liberou uma palavra de vida. E deu a ordem para que ela se erguesse, para que ela se levantasse, para que ela se colocasse de pé, porque a obra dela ainda não tinha acabado. Porque está escrito que depois da morte segue-se o juízo. Só que quem é o homem para pôr ponto final aonde Deus não colocou? Quem é a medicina para dizer que está acabado, se Deus diz que vai curar? Se Deus ele decide curar, não é quem é o homem para dizer que Deus não pode fazer. Deus, ele é soberano. Ninguém submete Deus a nada. Até a morte, quando Cristo chega, ela tem que obedecer. E se eu fosse você, já ia adorando a este Deus, porque aquilo que está morto na tua casa, na tua vida, na tua família, o meu Cristo trará a vida. Ele trará a vida de volta para a tua casa, para a tua vida. Ele dará vida. Porque naquele lugar não tinha vida, tinha morte, tinha tristeza, tinha angústia de almas. Mas as obras que ela fez não foi em vão. As orações que ela plantou, a semente que ela colocou no altar de Deus não foi em vão. Não é o valor da semente,
Não é a quantidade da semente, é a qualidade a qual a semente é depositada no altar do Senhor. Oh, glória. Você lembra da oferta da viúva pobre? Tinha tantos ricos naquele lugar, tantos que deram tanto dinheiro, mas Jesus olhou para aquela viúva, porque os que tinham só davam o resto, mas ela dava o que ela tinha de melhor, porque ela só tinha aquilo. Ela só deu aquela moeda porque era tudo que ela tinha. É a qualidade da semente. É a qualidade da semente que plantamos na casa ou na vida de alguém. Às vezes nós vamos semear na vida de pessoas, e o tempo vai passar e a ingratidão vai imperar. Tem pessoas que são ingratas, não sabem valorizar as sementes que são semeadas na vida. Ao longo da nossa vida vamos nos debater com N pessoas ingratas, mal agradecidas. Você semeia a vida, você semeia alegria, você semeia uma semente de paz, e aquela pessoa só consegue dar as coisas ruins. Falsidade, mentira, engano. E um dia eu conversando com Jesus, eu disse: Deus, eu vou mudar as minhas atitudes. Eu não entendo porque a gente semeia o bem e só recebe o mal. A gente faz o bem e só consegue receber as coisas ruins das pessoas. A ingratidão, Deus. E sabe o que Jesus falou para mim? Ele disse: filha, a boca fala do que o coração está cheio. Ele disse para mim: filha, a pessoa só dá aquilo que tem. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, ou uma árvore ruins dar fruto bom. A pessoa só dá aquilo que tem. E ele disse: você não precisa mudar a tua essência por causa de ninguém. Continua semeando vida, continua semeando lealdade, porque um dia a tua semente voltará para a tua vida. Ou a semente que é gerada no altar da adoração, da oração, um dia ela vai voltar para a nossa vida. E ainda que nós morremos, os nossos descendentes, a nossa família vai usufruir da semente que foi semeada. Não precisamos mudar por causa de alguns ingratos. Pedro chegou naquela casa, as mulheres pegaram as túnicas e dizendo: Pedro, olha aqui o que ela fez para mim. Ô Pedro, eu não tinha nada em casa. Ela dava do que ela tinha, Pedro. Ela ia lá na despensa dela. Eu tomei conta de um culto na cidade onde eu morava. Era o culto da beneficência. Era todo o segundo domingo do mês. E eu sempre dizia, quando eu ia ministrar esse culto, que às vezes as pessoas, porque é para semear na vida de alguém, aí vai lá no armário, pega o pior alimento que tem. Aí vai no guarda-roupa, pega aquele sapato, olha assim, diz: esse daí eu não vou dar não, esse aqui eu ainda quero usar. Aí vai lá, olha a roupa, essa aqui não, essa aqui eu ainda quero. Não consegue se desapegar. Aí porque é para dar para alguém, só dá o pior, só dá aquilo que não quer para si. E no reino de Deus, a semente que você planta é aquilo que vai voltar para a tua vida. Cuidado com a semente que você tem plantado na vida de alguém. Cuidado com a semente da ingratidão, porque uma hora ela vai voltar para você. Deus trabalha com a lei da semeadura. O homem colhe aquilo que planta. Não adianta você plantar pimenta e achar que vai colher morango, que não vai. Vai colher aquilo que plantou. Ela não podia falar, mas as obras dela falou por ela. Ela não podia orar, mas alguém orou por ela. E a oração de Pedro trouxe de volta à vida aquilo que a morte já tinha tomado conta. Sabe por quê? Porque a oração, ela tem poder. Há poder. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus,
com coração sincero e contrito, há poder na minha e na tua oração. E a Bíblia diz que Pedro orou, ele se levantou da oração, chegou perto dela, e ele disse: Tabita, levanta. Parece até que eu vejo Deus olhando para aquela mulher e dizendo: filha, levanta, porque a tua obra ainda não acabou. Ainda não é o fim para a tua história, porque ainda há esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada. Ao cheiro das águas ela voltará a brotar e dará frutos novamente. Parece até que eu vejo Deus olhando para ela e dizendo: ei, ô Dorcas, a obra não acabou ainda, filha. Levanta. E ela assentou-se, olhou para Pedro. E o que eu achei lindo dessa passagem é que Pedro levanta ela, segura nas mãos dela e chega diante dos homens, dos apóstolos, das viúvas, e apresenta aquela mulher viva. Porque porque em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que pareça que está tudo acabado, Jesus trará a vida novamente. Ele trará de volta. Oh, porque Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus da restituição. Haverá restituição de Deus na tua vida. Mas tem uma ordem de Deus ao meu e ao teu coração. A ordem dele é: levanta. Deus não fala com ninguém prostrado. Prostrar só para orar. Levanta, se ergue, se coloca de pé. Você lembra quando Deus falou com o profeta Ezequiel? Ele disse: põe de pé, filho do homem, porque eu quero falar contigo. Estamos vivendo, o planeta inteiro, todos os países, estamos vivendo momentos difíceis. Mas em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto caos, eu consigo ver Deus em tudo isso. Eu vejo os livramentos que Deus tem dado à minha casa. Eu consigo honrar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu consigo ver Jesus nos mínimos detalhes. E eu estava pesquisando um pouco acerca do nome de Dorcas, porque os israelitas, eles colocavam nome e cada nome tem um significado. E o que eu descobri é que essa gazela, esse animal, é um animal que mais se adapta no deserto.